Quando falamos de relacionamento saudável, falamos também de algo que fundamenta isso, que de fato é uma comunicação também bem feita, uma comunicação bem realizada entre qualquer nível de relacionamento, seja ele qual for, entre pai e filhos, marido e mulher, entre amigos, qualquer que seja o relacionamento. Quando existe uma comunicação bem feita, ali também existe um relacionamento bem compacto, porque tudo está interligado. Por isso que hoje nós queremos tratar sobre relacionamentos redentivos. Isso tem a ver com como você enxerga os relacionamentos. Qual que deve ser a importância dos relacionamentos na sua vida. O autor traz como reflexão Provérbios 15, verso 1, onde ele fala sobre essa comunicação precisa ser de forma clara, mas sobretudo controlada. Esse texto ele fala que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Tem a ver com autocontrole, fruto do espírito. O último daquelas 9 etapas de um fruto, que é o domínio próprio, que é você saber lidar com as palavras e entender de fato o que você precisa fazer dentro de um relacionamento, controlando sobretudo as suas emoções. Por isso que aqui o autor ele diz que a falta de comunicação gera relações frias, gera relações que não têm interação alguma. Por isso que ele diz também que a falta de comunicação contribui para a falência de relacionamentos. E aí ele diz que nessa falência de relacionamentos, geralmente o que vai ser gerado são desentendimentos. E é claro que desentendimentos está presente em qualquer lugar. Agora, como você vai lidar com desentendimentos, aí é outra questão. O desentendimento ele está presente em todos os relacionamentos e quando não existe desentendimento, possivelmente não vai haver afinação ou melhora no relacionamento. Por um lado, o autor fala que existe a falta de comunicação que provoca, diante disso, a falência das relações. Os relacionamentos eles começam a ficarem minados. Mas, por outro lado, ele diz que, naturalmente, existe a presença do desentendimento, que isso é um fator predominante quando se tem quebra de relacionamentos. Os desentendimentos são interesses contrários, quando um tende a pensar diferente do outro e quando se tem um comum acordo, aí existe desentendimento. E aqui ele fala sobre algo muito importante, ele diz que é muito preocupante quando se ouve um casal dizer que nunca teve um desentendimento. E aqui ele diz também que se um casal nunca passou por um conflito, então é preocupante também, porque com certeza um dos cônjuges está se omitindo nessa relação, ou sendo permissivo demais, ou então ele está fugindo das suas responsabilidades. É necessário que o desenvolvimento e a maturidade dos cônjuges precisa estar sempre em evidência. Uma boa comunicação, uma confrontação redentiva, mas também focada no perdão, precisa estar sempre presente, porque quando há de fato ali uma presença da maturidade entre os cônjuges, ali também há um fator de perdão que é comunicável aos dois. Então, na verdade, não é a falta das distorções, das distrações, não é a falta dos problemas, mas, sobretudo, como resolver esses problemas com um coração redentivo, apresentando o perdão quando tudo acontecer, quando tudo se opor, tudo precisa estar à luz das Escrituras, seja o diálogo, seja a comunicação, seja também o perdão, não pelo merecimento do outro, mas sobretudo por aquilo que você foi alcançado perante Deus. Se Deus te perdoou e você foi perdoado, você também precisa perdoar e abençoar o seu cônjuge. Ele fala nessa questão de repensar atitudes. Em todo confronto é necessário se repensar atitudes, onde errou, como melhorar e como fazer com que aquela relação ela dê certo debaixo da graça e do favor de Deus. Ele também fala que é por meio do perdão que a graça da reparação relacional ela chega e faz presença dentro de um relacionamento. Ele diz que perdoar
não é expor o outro à vergonha. Perdoar é assumir o dano, é assumir a responsabilidade, é tomar para si os prejuízos como se você mesmo tivesse sido o ofensor, conforme o exemplo de Cristo. É você entender que às vezes é necessário você admitir e pensar que de fato você está dentro de um relacionamento com pessoas imperfeitas, mas que de fato Cristo é perfeito e Ele, como sendo aquela terceira dobra que vai unir aquele casal, ali vai haver reparação, ali vai haver perdão, ali vai haver redenção, porque de fato o sangue de Cristo tem poder, o Espírito Santo está conciliando aquele relacionamento e por isso, dentro de um relacionamento redentivo, precisa ter a presença do Espírito Santo e, sobretudo, a importância do esclarecimento e da vontade dos dois em querer participar dessa mesma comunhão que está no próprio Pai, Filho e Espírito Santo. Ele também fala que diante das dificuldades relacionais é necessário especialmente ter um coração brando, um coração calmo, um coração que esteja voltado para o Senhor. Lembre-se do texto inicial, lá de Provérbios 15, verso 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Às vezes é preciso você apenas escutar. Às vezes é preciso você segurar a língua para que de fato você não diga palavras mal colocadas em horas erradas e depois você vai ver que aquilo ali não tem como voltar. É como uma flecha. A palavra lançada é como uma flecha lançada porque ela não volta atrás. E ele fala também que no meio de qualquer relacionamento é importante ter o perdão. Diante dos conflitos é necessário ter o perdão. E ele diz que temos uma comunicação que visa a paz. Toda comunicação não deve suscitar ira, não deve visar a ira, mas deve visar a paz, a tranquilidade, a harmonia. Porque todas as vezes que dentro de uma casa, de uma relação, existe uma comunicação saudável, a paz será entronizada dentro daquela casa, dentro daquele lar. E assim ele tem uma última parte aqui dessa lição, quando ele diz assim, posicione-se. O posicionar-se num relacionamento significa ser firme, ser tranquila, ser tranquilo, mas sobretudo posicionar-se de forma firme, colocando os seus pontos de vista e entendendo que o outro precisa também escutar, precisa respeitar, como também você precisa escutar e respeitar. É uma troca. E quando nós fazemos isso, temos nos nossos relacionamentos um relacionamento redentivo, em que Cristo ele vai salvar, ele vai restaurar, ele vai transformar de fato o relacionamento, seja ele qual for. Por isso ele conclui dizendo, responder com calma é posicionar-se com firmeza, mas de forma mansa, com a firmeza e com o amor de Cristo no coração. Por isso, eu quero te convocar agora para nós orarmos em 2 motivos que foi lançado aqui. O primeiro deles, para que haja sinceridade, firmeza e amor nos relacionamentos. E em segundo lugar, para que haja perdão e reconhecimento de faltas nos relacionamentos. Então vamos orar pedindo que Deus ele venha intervindo exatamente na sinceridade, na firmeza e no amor e, sobretudo, no perdão e reconhecimento em cada lar. Vamos juntos? Obrigado, Senhor, por esse momento tão importante e reflexivo e que cada lar, Senhor, tenha um pensamento redentivo, Pai, em que haja de fato perdão, Senhor, sendo lançado em cada lar. Ó Deus, que haja sinceridade, afinação, amor, respeito, Senhor, tolerância em cada lar. Vem, Senhor, pelo nome de Jesus, abençoando, ó Pai, os relacionamentos aqui presentes. Cada um, Senhor, seja alcançado pelo Teu Espírito Santo. E que essa manhã seja redentivo, Senhor, sobre cada casal, sobre cada família. Em nome de Jesus. Amém. Amém.